estarmos aqui mais uma vez. Hoje é o nosso culto de despedida, né? Nós não queríamos, né, chegasse esse momento, a gente fica enrolando, mas o nosso culto aqui de despedida, não o seu culto aqui de despedida, né? Um dia nós vamos fazer um culto de despedida total, né? A gente vai começar aqui e vai terminar na glória. Mas, por enquanto, né, nós vamos cultuando onde nós estivermos. E o Senhor tem nos levado para um outro local, né, um pouco distante, mas nós estaremos aqui junto com os irmãos, mesmo porque essa igreja, Igreja Batista Ramá, terá uma congregação em breve em Portugal. Né? Nós cremos, tá? Aquele que começou a boa obra, ele vai continuar. E eu creio que em breve vocês vão ouvir que já tem um grupinho lá adorando ao Senhor. É só um tempo da gente chegar, colocar as coisas mais ou menos em ordem e pegar firme, porque não é aqui o nosso descanso. Há uma fonte dentro de nós, né? Há um desejo dentro de nós de sermos usados pelo nosso Deus. Aliás, a gente só está aqui para isso, né? Para sermos o quê? O canal. Foi o que a Débora falou. Nós só estamos aqui para sermos o canal. Então, a partir de hoje, né, eu já estou comunicando os irmãos, eu falei com a pastora Elisa que eu não ia falar, mas depois eu e o pastor conversamos, e de fato a gente precisa falar com vocês, porque vocês fazem parte da nossa família, né? Então, nós estaremos indo no dia 20 de outubro, tá? Dia 20, portanto, a própria moça da agência nos pediu para, a partir dessa semana agora, fazermos quarentena, porque se a gente contrair o vírus, ele fica 30 dias no organismo e aí a gente perde as passagens, né? E a gente conseguiu uma promoção, a gente não pode perder a passagem. Então, hoje é meio despedida, mas a gente vai continuar ligado, né? A gente vai estar juntos, online, com o nosso seminário, enfim. Vocês vão estar aí, firme e forte, ajudando a Débora, o Naldo, a pastora Elisa e o Diogo. Né? Nós sabemos, já até falei com o Thales, nós precisamos de você, precisamos de homens de Deus, de mulheres de Deus, evangelizando aqui, né? Marque um evangelismo, 5 horas da tarde, convide os irmãos, né, para o culto, e com certeza Deus vai dar o crescimento, tá bom, queridos? Então, estamos aí avisados, né? Orem por nós, orem pela nossa viagem, pela nossa família, e comece a orar pela igreja que o Senhor tem lá. Nós não sabemos a quem o Senhor vai nos enviar. Sabemos que tem um povo esperando. Sabemos que tem uma igreja já intercedendo por nós. Então, faça isso como nossa família. Ore por nós. Ore pela igreja que o Senhor estará começando ali naquele local, que é um local tão difícil, irmãos. Que local difícil. Que terra seca. Né? Vamos precisar muito de oração. Bem, eu quero começar com vocês em um texto que, na verdade, é bem conhecido em Hebreus, e depois eu quero ler também Isaías. Então, Hebreus, vamos começar aqui no capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Um versículo bem conhecido e bem pequeno, versículo 14, que diz, vamos ler juntos, versículo 14, do capítulo 12 de Hebreus, vamos lá? 1, 2, 3. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Depois a gente vai ler Isaías. Bem, o que significa seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus? Significa dizer que quando a paz se levantar ou quando a santificação mudar de lugar, a gente tem que partir junto com ela. Se você está em um lugar, se você está em um local e a paz saiu, e ali a santificação não está mais, a Bíblia está nos ensinando. Nós temos que, tá aqui sentadinho, de repente a paz saiu pela porta e a santificação pela outra. Você tem que sair e ir embora. Seguir a paz e a santificação. Parta junto com essas duas coisas.
É o que o nosso autor de Hebreus aqui está dizendo. Essa paz, queridos, fala sobre a reconciliação entre Deus e nós, fala de uma paz que não está apenas externamente, mas está internamente presa a nós, e fala também de uma paz que nós devemos ter com o outro, e assim também a santificação. Santificação não é apenas algo interno. Santificação, além de ser interno, e faz parte de todo o ambiente. Por isso que é possível a santificação sair de um local e você ficar. Daí, o nosso querido autor de Hebreus diz assim, rapa fora junto. Se a paz saiu por um lado e a santificação foi, vai atrás, segue elas. Não fique naquele local. Procure por ela, ainda que ela tenha deixado pequenas pistas, né? Você vai atrás dessas pistas, vai farejando, vai vendo aonde que ela está, mas busque o lugar onde está habitando a paz e a santificação. Por quê? O texto é autoexplicativo. Se você não fizer isso, você não vai ver a Deus. Porque sem isso aqui, ninguém poderá ver o Senhor. Simples desse jeito. Existem pessoas, não só no mundo, que a gente fala aquilo que não é crente, a gente fala mundo, né? Crente tem essa. Tudo que não é crente, a gente fala assim, é do mundo. Mas existem pessoas também dentro da igreja que buscam seguir o caminho normal, tentam tocar a vida, seguir em frente, sem ter santidade. Quem são essas pessoas? A Bíblia denomina várias, né? Desde os profetas até o tempo de Cristo, quando haviam doutores da lei, homens chamados de fariseus, que eram religiosos, que viviam, de certa forma, a letra da lei e seguiam as suas vidas religiosas, porém sem santidade. Então é possível a gente ser crente, seguir a vida cristã sem santidade? É possível. Os fariseus é uma prova. Há também outro tipo de pessoa, o moralista. Os moralistas também são aqueles que fingem, né, que estão seguindo a santificação. Eles mostram externamente, por obras, por aparência, que eles estão seguindo a santificação, portanto, estão seguindo a Deus. Só que, na verdade, diante de Deus, uma santificação hipócrita não vale. Nós sabemos disso. Existem aqueles que são os experimentalistas. Já ouviram falar? O experimentalista é aquele que sabe em tese, né? O experimentalista é aquele que sabe tudo de santidade, ele sabe tudo acerca de Deus, ele conhece a Bíblia, ele cita versículos, ele diz que conhece toda a trajetória da igreja, mas na prática, a vida dele é podre. Você deve conhecer pessoas assim também. Bem, eu não vou dar todos os exemplos que eu trouxe aqui sobre os tipos de pessoas, né, que tentam seguir uma vida normal, uma vida cristã, sem santidade ou sem santificação. A santidade, queridos, é algo que está entranhado na essência do nosso ser em Cristo. A santificação não é santidade. A santificação é aquele ato contínuo. A santificação é como se fosse a ação, é o caminhar com Deus, é o agir no dia a dia. Santidade é um posicionamento que você está em Cristo. Em Cristo você é santo. Agora, a santificação, ela tem que ser diária, porque todos os dias você tem que dizer não ao pecado, não ao desejo, não à carne, enfim. Você tem que andar com Deus todos os dias. Essa paz e essa santificação, elas são tão valiosas, tão preciosas, que a partir delas
é que você adquire o acesso para se ver a Deus. Daí, às vezes, a gente tratar como uma bobeira aquilo que não é uma bobeira. Então, santidade é um estado, santificação é um processo. Precisamos estar santos em Cristo, mas precisamos também participar do ato contínuo de santificação, até chegarmos à estatura do homem perfeito, que é o que a Bíblia diz. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 52. Acho que 52. Deixa ela aberta 52, se não for, depois a gente vai mudar. Ninguém pode santificar-se a si mesmo. Você não pode santificar você mesmo. Há algumas igrejas, e às vezes, até por ignorância, né? Algumas pessoas falam assim, não, eu vou ficar isolado, eu vou para um retiro para eu me santificar. É válido, está tentando, né? Eu vou fazer uma campanha no monte para eu me santificar. Amém, não é de todo perdido, mas ninguém se santifica a si mesmo. A santificação é algo que você recebe por parte de Deus. Daí você precisa ter um relacionamento com esse Deus que é santo. Pedro vai dizer lá na epístola dele, né, primeira de Pedro 1:5 ou 6, ele vai dizer assim, olha, sede, pois, vós santos, porque eu, o vosso Pai, sou santo. Então, isso significa, né, por que Pedro está dizendo isso? Porque a santidade de Deus, ela precisa ser manifestada ao mundo. Como que Deus vai ser conhecido como um Deus santo no mundo? Através da sua santidade. É o que a Débora falou aqui no início, né? Quando disse, nós somos fontes. As pessoas, quando olham para as fontes, elas já sentem automaticamente, acho que é algo psicológico, né? É igual quando está com dor de barriga, você vai chegando perto do banheiro, né? Parece que é aí que aumenta. A fonte é a mesma coisa, te dá um alívio. Aqui, Pedro está dizendo que o nosso Deus, ele é santo. E ele precisa ser conhecido como tal. Mas de que forma ele vai ser conhecido como santo? Através da tua santidade. Através da sua atitude santa. Através do seu tratar santo. Através do seu viver santo. Deus estará sendo conhecido através de nós. Isaías 52, agora vamos ler. Esse texto que eu gosto tanto, que diz, versículo 1. Desperta, desperta, reveste-te de fortaleza, ó Sião. Veste os teus vestidos mais formosos, ó Jerusalém, cidade santa. Nunca mais entrará em ti incircunciso nem imundo. Versículo 11. Retirai-vos, retirai-vos, saí de lá. Não toqueis coisa imunda. Saí do meio dela, purificai-vos, os que levais os utensílios do Senhor. Mas vós saireis, não saireis apressadamente, nem ireis em fuga, pois o Senhor irá diante de vós. O Deus de Israel será a vossa retaguarda. Bem, santificado é o nome do Senhor. O nome do Senhor, por ser santo, precisa ser santificado em nós. Foi o que nós acabamos de falar. Que nome é o nome do Senhor que precisa ser santificado em nós? A Bíblia diz que debaixo do céu nenhum outro nome
foi dado entre os homens, no qual os homens conseguem o acesso para ser salvos. Então, qual é o nome pelo qual eu sou aceito diante de Deus? Claro que é Cristo Jesus. Então, santificado seja o nome de Cristo em nós. Mas de que forma? Através da minha vida, como eu disse, através do meu viver, através das minhas palavras, através das minhas atitudes, através do meu negociar, através do compromisso que eu tenho com a casa de Deus também. Porque nós, às vezes, pensamos que somos santificados quando estamos dentro do nosso quarto, lendo a Bíblia sozinho. Amém, querido, nós também somos santificados assim. Mas se nós temos a oportunidade de nos congregar e nós não nos congregamos, Deus está rejeitando a nossa oração sozinha lá no quarto, sabia disso? Porque Jesus não disse assim, quão bom e quão suave é quando o irmão se isola no quarto e ora sozinho. Ele não disse isso. Ele disse quão bom e quão suave é quando os irmãos... Então, nós precisamos entender de que forma santificamos o nome do Senhor. Quando nós brincamos com o nome de Deus. O que é brincar com o nome de Deus? É quando você diz que Deus fez algo na sua vida quando na verdade Ele não fez. Quando você diz que você é de Deus quando na verdade você não é. Você é de Deus quando lhe apraz. Quando você está ganhando. Mas quando você começa a perder, você já não é mais de Deus. Isso é brincar com o nome de Deus. Nós temos um exemplo, filhos de pastores, aqui no Antigo Testamento, que eram o Nadab e o Abiú, filhos do sacerdote, né, do sumo sacerdote Arão. Eles brincaram com a glória de Deus. Eles entraram diante do altar do Senhor e ofereceram um fogo que eles mesmos acenderam, que eles mesmos quiseram oferecer para Deus. E a Bíblia diz que eles foram mortos. O próprio Deus os matou. Deus é santo. Isaías vai dizer assim, olha, santo, santo e santo. Essa ênfase de 3 vezes santo, que para a gente parece uma bobeira, significa que ninguém é tão santo quanto o nosso Deus. E às vezes nós achamos que lidar com a santidade de Deus é algo bobo, que é algo simples, que é algo que Deus não leva tanto em conta. Há aqui nesse texto, que nós acabamos de ler, uma alusão bem forte a Jerusalém. O autor aqui, ele começa a dizer que Jerusalém, ela está adormecida. E aí ele começa já o texto dizendo assim, ó, desperta, desperta, Jerusalém. Não é isso? Está escrito? Ó, desperta-te e reveste-te de fortaleza, ó Sião. Parece que no próprio contexto, quando você lê o capítulo anterior, o posterior, você vai emendando aqui os textos, você vê que há uma profanação à pessoa de Deus, com o simples fato de Sião estar adormecido. Aí você começa a entender que santidade para Deus não é só você lavar as tuas vestezinhas e dizer, Senhor, eu não peco mais. Todas as vezes que você se torna um crente dorminhoco, um crente preguiçoso, um crente tímido, um crente que não gosta de trabalho, você está profanando o nome de Deus. Daí o Senhor gritar para Jerusalém, desperta, acorda, Sião. Parece que você dormiu, você está no pó. Você conhece alguém que está passando por um processo de sonolência espiritual? Pensa aí. 10 segundos. Não precisa nem fazer esforço, precisa. Alguém que você conhece, que você lembra e fala assim, poxa, essa pessoa cantava, pregava, evangelizava, essa pessoa ia para monte, vigília, não tinha tempo ruim, podia estar chovendo, podia estar com dinheiro, sem dinheiro. E agora essa pessoa adormeceu.
Aqui o profeta está dizendo: acorda, desperta. Eu vim aqui nessa noite para dizer para cada um de vocês: desperta. Desperta, pastora Elisa. Desperta, Kelly. Desperta, Alice. Desperta, Débora. Desperta, Gabi, Thales. Desperta, pastor. Desperta, irmã. Ellen, desperta. Naldo, desperta. Mas por que Deus está tão ansioso para falar com Sião? Porque Ele vem dizer sobre a sua santidade a Sião? Por que ele está tão afoito para que a igreja dele acorde, saia desse posicionamento de mornidão, de ser estática? Por quê? Porque ele tem algumas notícias alegres para dar para ela. Aleluia. Deus, ele não é como a gente, que às vezes eu quero que o Miguel faça alguma coisa para mim, ele está dormindo, eu vou lá, Miguel, acorda, eu quero que você vá ali comprar alguma coisa para mim. Não. Deus, ele fica eufórico, ele fica, sabe, com pressa em acordar a sua igreja, não para que ela sofra, não porque ele quer castigá-la, não. Ele quer que a gente acorde, ele quer que a gente desperte, porque ele tem notícias alegres para nos dar, ele tem algo precioso para nos passar, e é por isso que você precisa despertar, porque senão você não vai entender. Olha para quem está do teu lado, faz assim com ele, ó. Desperta. Olha o que diz aqui. Versículo 2. Vou pedir para a Alice ler para mim. Versículo 2. Sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das ataduras do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Levanta-te. Sacode do pó. Ó, pega o sapato. Sacode do pó. Que pó é esse? Sabe quando você entra na casa dos crentes, aí você vai... Eu não sou de reparar, porque eu realmente tenho um probleminha com detalhes. O André, ele, por incrível que pareça, ele presta mais atenção em detalhes que eu. Mas, às vezes, quando a gente consegue perceber, né, alguns detalhes, tem casas de pessoas cristãs que eu já fui, que eu sentava assim na sala, e não é para reparar, mas você acaba reparando. A Bíblia com um dedo de poeira. Um dedo em cima da Bíblia. Aí você às vezes fala assim, vamos pegar lá a Bíblia para a gente ler um texto, né? Para a gente orar, que a gente precisa ir. Aí a pessoa vai lá sem graça. Ah, pastor, está aqui. O que você pensa quando você vê isso? Na sua mente normal. Essa pessoa não... Fala alto, essa pessoa não lê a Bíblia. Então por que Deus está falando assim? Desperta, tira o pó, sacode o pó dos teus pés, levanta-te. É porque a posição que você está, você já está há tanto tempo na mesma posição, você já está há tanto tempo da mesma forma, você já está há tanto tempo do jeito que você se converteu, parece que você não cresce, parece que você não avança, parece que as coisas não acontecem. Se contar a tua vida 5 anos antes de você se converter, é a mesma coisa. Tem pessoas que ainda falam assim, não, pastor, eu antes bebia, fumava, e saía para os bailes. E agora? Agora eu não bebo, não fumo, não vou nos bailes. Qual a diferença? De que adianta? Você está criando mofo. Os teus dons estão empoeirados. A tua vida de fé, a tua vida cristã está lotada de pó. Olha para a tua vida atrás, no passado, o tempo que você frutificava para Deus. Faça uma comparação. Vê se não tem pó aí acumulado nos teus pés.
E a gente vai ver que o profeta vai falar muito sobre pés aqui nesse texto. De que forma não acumula os pés, poeira neles? Ah, tem um jeito. Quando você anda pregando as boas novas, não acumula pó nos seus pés. Por isso que ele vai dizer quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho. Quanto tempo tem que você não tira a poeira do teu pé, meu irmão? Faça aí uma avaliação. A boa notícia que o Senhor está nos dando nessa noite, Ele está nos despertando. Talvez no momento do maior sono, do sono mais profundo que a sua igreja tem passado nesses últimos dias. O sono mais letal da igreja morna. O Senhor ainda está dizendo: ei, acorda, sacode a poeira dos teus pés. Eu quero falar com você. Eu quero te revelar o meu coração. Eu quero ter um relacionamento verdadeiro com você. Eu quero colocar você assentado em lugares altos. É isso que ele disse aqui. Vê se não é. Levanta. Sacode o pó. Assenta-te, ó Jerusalém. Assenta-te. O Senhor quer colocar você em um lugar não de comodismo, mas em um lugar que você consiga ser percebido. Assenta-te, ó Jerusalém. Deus quer te levar para um lugar mais alto. Deus quer revelar a você pensamentos mais altos. Deus quer fazer você ter a mente mais alta que o mundo. Deus quer fazer você pensar sobre o céu. E aí, ele diz, no versículo 1, eu acho lindo quando ele diz assim: olha, nunca mais entrará em ti incircunciso, nem imundo. Olha a santidade aí de novo, como prerrogativa para se entrar. Gente, não adianta a gente querer ser crente em casa. A Bíblia diz que Jesus virá buscar a igreja. Entende? Você precisa estar arraigado. Você precisa estar amarrado ao corpo. Cristo não vai vir individualmente, no sentido em que ele vai vir buscar um indivíduo. Ele vai vir de forma individual, mas da sua maneira coletiva. Ele virá buscar a sua igreja. Então a igreja é cheia de defeito, a igreja tem problema, mas Cristo vai vir resgatar a sua igreja. Você precisa fazer parte da igreja. E aí a prerrogativa é: imundo não. Nunca mais entrará em ti. Incircunciso e nem imundo. Claro que a gente sabe, a incircuncisão era sinal externo da falta da aliança com Deus. Todo menino que nascia em Israel, como uma obediência ao pacto de Abraão com Deus, tinha que ser circuncidado. Aquilo era uma mostra de aliança. Então aqui está dizendo: nunca mais entrará em ti incircunciso. Só vai entrar na presença de Deus aqueles que tiverem aliança com Deus. De que forma nós fazemos aliança com Deus hoje? Entrando no seu corpo, através do batismo. Quando nós participamos de um rito chamado Santa Ceia, nós chegamos a dizer: esta é a nova aliança no meu sangue. É assim que nós nos aliançamos com Deus, externamente. Internamente é reconhecendo Jesus, é confessando o nome de Jesus. Quando você faz isso de maneira interna, você está se aliançando com Deus. E aí, essa aliança com Deus é o início da santificação. Porque aí agora um Espírito, chamado Espírito Santo, vem habitar dentro de nós. E ele não aceita a casa suja. Ele começa a limpar. Daí, no versículo 2, a gente vê aqui dizer: sai do chão. Levanta.
Sai do chão, se ergue, sacode o pó e assenta-te, ó Jerusalém. Suba no teu lugar. É como se Deus estivesse dizendo: toma o teu lugar. Jerusalém é a cidade principal para Deus. É a cidade na qual ele tem um pacto eterno. Jerusalém é um tipo de igreja. Quando a palavra do Senhor diz: sai do chão, esse texto aqui está fazendo referência à sua igreja. Ele está dizendo: igreja, levanta, desperta, sai do chão, tira o pó dos pés, tira o pó dos braços, dos olhos, não só da Bíblia, mas tira o pó do entendimento. Sai do chão. Você está sendo exortado hoje a se levantar, a agir. E aí diz aqui, como é linda essa palavra. Toda hora o vento fecha aqui, eu volto e abro. Olha o versículo, a parte B. Solta-te das ataduras do teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá? Solta-te das ataduras do teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Eu lembro que há um tempo atrás nós pregamos sobre esse texto e eu expliquei para algumas irmãs que estavam ali, não sei quem estava lá daqui das meninas, creio que a maioria. Nós explicamos que o soltar dessas ataduras, dessas cadeias, diziam respeito ao fato de que, na verdade, o cadeado já foi quebrado pelo nosso Deus. Quando o Senhor quebrou a cadeia que nos prendia, só você olhar na tua vida. Quando foi que você teve as cadeias quebradas na tua vida? Ah, pastora, quando eu reconheci Jesus como meu Salvador, a Bíblia diz que as cadeias são quebradas porque eu não sou mais escravo do pecado. Glória a Deus. Amém, é verdade. Aqui, o profeta está dizendo assim: existe uma cadeia que já foi quebrada, mas precisa-se soltar-se delas. Sabe quando você prende um cachorro e ele fica um tempo preso? Depois você vai lá, solta ele sem ele sentir, ele ainda pensa que ele está preso, porque ele acostumou naquilo ali. É como se o profeta estivesse dizendo assim: olha, vocês precisam tirar aquela cadeia que está sobre o pescoço de vocês, que já foi quebrado, só que vocês ainda carregam. Vê se não é isso que tem acontecido com a igreja. O Senhor já levou sobre si as nossas enfermidades, o Senhor já nos curou, o Senhor já nos colocou sentados em lugares celestiais em Cristo. O Senhor já pagou a dívida que havia, todo escrito de dívida que havia contra nós. O Senhor já cravou lá na cruz do Calvário. A Bíblia diz: não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada pode me separar mais do amor de Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Mas por que esse peso? Por que eu não consigo ir? Por que eu não avanço? Se Cristo já levou, por que eu não consigo romper? Porque você não tirou essa cadeia de cima de você. A cadeia já foi quebrada. Mas parece que você insiste em andar com a corrente no pescoço. Diz aqui o texto: solte as ataduras do teu pescoço. Existe um texto em Mateus que fala sobre, acho que capítulo 22, que fala sobre estar vestido de maneira adequada para uma festa de casamento. Nós conhecemos o texto. Todos tiveram o convite feito. Ninguém foi. Aí o dono da festa falou assim: quer saber? Já fiz esse monte de comida, não vou deixar estragar. Vai lá, mandou os empregados, vai lá, entra agora nos becos, entra nas vilas, entra nos lugares escuros, entra onde não tem pessoas direitas, vai lá no meio dos marginais, dos drogados,
faz o convite que tem uma grande ceia pronta. E aí os empregados foram convidar e eles vieram. Só tinha uma regra. Você não pode entrar com a sua roupa. Porque a sua roupa está suja, está fedendo. Então não posso entrar na festa. Não pode, porque o rei já providenciou a roupa. Ele vai dar não só o banquete, ele vai te dar roupa para você vestir, para você ir para o casamento, para a festa. E aí diz aqui o capítulo 22 de Mateus que um doido, um louco, resolveu entrar na festa vestido como ele queria. Ele não aceitou as vestes que foram dadas pelo dono da festa. Ele falou, quer saber, eu vou com a minha roupa. É aquela pessoa que diz assim, quer saber, eu sou de Jesus, mas esse pecado aqui, vou levar. Isso aqui não é bom, não. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, cadê? Né? Mas o rei, o dono da festa, observa-nos um por um. Aonde estamos assentados, nos lugares que ele nos preparou. Ele olha para a nossa roupa e quando chega naquele convidado, ele diz, ei, tem um ali que não colocou as vestes. E aí sabe o que acontece com ele? O texto diz, ele dá ordem aos seus empregados, que pegue aquele convidado e lance fora. Olha que burrice. Banquete pronto, roupa dada. Mas olha para você agora. Vê se não é a mesma burrice. O convite do Deus Todo-Poderoso está feito. O banquete já está preparado. Ele já preparou antes da fundação do mundo. Ele já capacitou você, já lavou você, já deu vestes novas, já convidou para vir.